Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo o medo, a baixa autoestima, a depressão, a ansiedade. Meu nome é Rose. Oi. Não sei se meu nascimento foi planejado. Meus pais tiveram 10 filhos. Um morreu com 2 anos e eu sou a filha número 7. Não me lembro muito da minha infância, de quando eu era bem pequena. Apenas alguns momentos. Não lembro de ter brinquedos e nem fotos para recordação. Minha família era bem humilde. Meu pai, um homem muito trabalhador, com uma perna só, porque perdeu a perna direita por causa de uma picada de cobra aos 10 anos de idade. Ele cortava e empilhava lenha no meio do mato, cortava eucalipto, carregava e descarregava caminhão. Apesar das dificuldades, ele nunca esmorecia. Cresci vendo meu pai enfaixando sua perna na altura da canela para aguentar trabalhar o dia todo, isso todos os dias. Era um homem muito bom, muito calmo, e com sua história de vida tinha o respeito não só dos filhos e esposa, mas de todos que o conheciam. Minha mãe, mulher guerreira, sempre ao lado do meu pai, só não tinha a mesma calma que ele. Acredito que foi sua criação, não era muito amorosa. Sempre admirei minha mãe por ter se casado com meu pai, pois ele perdera a perna ainda com 10 anos de idade e não tinha muito a lhe oferecer. Não me lembro de palavras afetuosas. Eles não tinham estudos. Meu pai ainda lia e escrevia, mas minha mãe não. E assim fomos crescendo. Pai trabalhando no mato, mãe fazendo faxina, e os filhos pequenos ficavam com os mais velhos. E todos começaram a trabalhar muito cedo. Víamos nosso pai como um herói, e ninguém tinha coragem de decepcioná-lo. Meu lar era bom, uma casa que meu pai, apesar de muito esforço, muita luta, construiu. A avó materna benzedeira, de vez em quando alguém fazia uma oração, não tínhamos conhecimento da palavra. Com 6 anos, fui para a escola, queria fugir no primeiro dia de aula. No segundo ano, levei um tapa no rosto da professora, porque eu estava dormindo. Com 10 anos, tive minha infância interrompida, pois comecei a trabalhar em casa de família, ali mesmo na vizinhança. Passei por algumas humilhações e não sabia me defender. Então, parei os estudos, pois meus pais falavam que mulher não precisava estudar. Voltando só depois de 4 ou 5 anos, por insistência da minha vizinha Vera, que era minha patroa. Ela era professora na época. Sempre tive bons relacionamentos com vizinhos e parentes. Nunca fui agressiva. Questionei minha avó paterna algumas vezes, por que não levaram meu pai no hospital ao invés de um benzedor, quando foi picado pela cobra. A minha casa tinha um bom ambiente, mas alguns desentendimentos também. Apesar das dificuldades, éramos felizes. Trabalhávamos e ajudávamos com a metade do salário com muita alegria. Meu primeiro contato com a igreja foi através das minhas vizinhas e amigas até hoje, Débora e Miriam, da Assembleia de Deus. Creio que ali a semente foi plantada. Os almoços de domingo eram sempre com macarrão, frango e tubaína, e era o melhor almoço da vida. Quando minha irmã mais velha casou, a Dina, e foi morar em Santos, nossa comunicação era por carta, e era sempre eu que lia para os meus pais e irmãos. Aos 17 anos, conheci meu marido. Aos 21, me casei, e mesmo casada com um filho pequeno, tirei a carteira de motorista, pois eu era a perna direita do meu pai, e dirigia para ele. Lembro-me das histórias que ele contava sobre a vida e o que já tinha sofrido. Minha mãe já não falava muito sobre seu passado. Meus pais nunca se separaram, mas o relacionamento não era fácil. Quando teve que parar de trabalhar por causa do coração, no último dia de trabalho, meu pai chegou em casa e disse: não me deram nem meio metro de corda para eu me enforcar. Até que, em 1996, o mundo cai sobre a minha cabeça. Um infarto fulminante levara meu pai embora aos 64 anos. Foi exatamente essa a sensação que tive. Precisei perder meu pai e viver com minha mãe para perceber como eu a amava. Assim, do jeito que ela era, explosiva, mas muito generosa, pronta para ajudar quem precisasse. Por algumas vezes, me senti rejeitada pela minha mãe.
quando a preocupação com os outros irmãos era maior do que para mim, e não me sentia amada. Hoje, me orgulho quando falam que me pareço com ela. Queria ter falado mais vezes isso, que a amava. Ela já caminhava com Cristo quando, em 2014, faleceu com um câncer de pulmão. Agradeço a Deus pelos pais que tive e exemplo de família. Meus filhos já iam à igreja com meu irmão Jair. E mesmo ninguém entendendo e apoiando ele, ele orava por nós e nunca desistiu da família. Até que em 2002, fui assistir uma homenagem de Dia das Mães e nunca mais saí. Planejei o nascimento dos meus filhos, Rafael e Ricardo, os mais velhos. O terceiro, Gustavo, veio depois de 16 anos. Um momento que estava bem desanimada e cansada, sempre lutando com a balança, autoestima baixa, de olhar no espelho e me sentir um lixo. E Deus renovou minhas forças. Sofri muito por sempre pensar nos outros e nunca em mim. Nunca falar não. Já tive muitas mágoas, hoje em dia não. Sou muito grata e expresso isso aos outros. Apesar do meu marido não me acompanhar na igreja, não se incomoda com isso. Tenho um ótimo relacionamento com os meus filhos, netos, noras e irmãos. Fiz uma faculdade tarde, aos 47 anos. Graças a Deus, amo trabalhar com crianças e me relaciono bem com as pessoas. Através do 30 Semanas, eu entendi que algumas coisas do passado me fizeram mal e que precisavam ser resolvidas e ficar bem comigo mesma. Coisas que ficaram guardadas e que hoje consigo falar, como pedir perdão e perdoar. Às vezes, nos decepcionamos com algumas pessoas, mas peço a Deus tirar do meu coração o que não vem dele. Há 20 anos na Igreja Batista Missionária, há 22 anos na Igreja Batista Missionária, sou coluna de oração na minha casa. Agradeço a Deus pela vida da minha família. Sigo firme nos caminhos do Senhor. Na vida, tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Obrigado pelo silêncio de vocês.